Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 33ª semana do tempo comum, celebrando hoje a Senhora Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus hoje conta mais uma de suas belas parábolas. Essa parábola de Jesus, ela vem ao encontro de tudo aquilo que atualmente nós experimentamos. Essas parábolas de Jesus são sempre atuais, porque elas vêm em encontro daquilo que nós vivemos, experimentamos e somos. Esse rei é Deus que nos dá os dons, os talentos, que nos enche de riquezas para que a gente possa fazer desenvolver, fazer crescer. Mas muitas pessoas acabam se tornando egoístas, pensando somente em si, não pensa no outro, não pensa nos amigos, nos companheiros, nos vizinhos, não, só pensa em si. E acaba, de certa forma, colocando, né, dentro de um lenço
tudo aquilo que Deus, de muito bom grado, dá para as pessoas. Mal sabem eles que vão ter que prestar contas a Deus de tudo isso também. Quando Jesus diz que o rei ralhou com esse servo mau e infiel, que deveria ter depositado o seu dinheiro, Jesus quer dizer que nós também devemos depositar nas pessoas confiança, amor, credibilidade, ternura, depositar nas pessoas todas aquelas virtudes que Deus dá para nós, depositando no banco do coração de cada um do outro. Quando Jesus elogia os dois primeiros, Jesus elogia aqueles que se esforçaram, que trabalharam para recrutar novos membros para as pastorais, para a igreja, para Deus. E quando ele ralha com aquele que nada fez, ele chama atenção porque o tempo passa. E quanto a esses que não queriam que eu reinasse sobre eles, diz Jesus, trazei-os e matai-os na minha frente. Ou seja, essas pessoas serão aniquiladas. Não tem jeito, né? A gente não pode pensar que Deus, como muitas pessoas falam, Deus é Deus de todo mundo, com certeza. Mas nem todo mundo quer, nem todo mundo aceita esse Deus como Deus de todo mundo. E aí acabam se esquecendo do momento final, desse encontro que a gente vai ter com Ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós é convidado a pautar a sua vida, fazer tudo que Deus Nosso Senhor lhe permite fazer, com amor, com ternura, com alegria, com satisfação, para que quando Nosso Senhor vier, quando nós formos prestar conta para Ele, nós vamos poder dizer, olha, meu Senhor, aqui tens o que o Senhor me deu e eu ainda lucrei mais. Ou seja, eu consegui fazer crescer mais ainda o seu rebanho. Eu fiz crescer mais ainda nas pessoas o amor que o Senhor me deu. E eu gostaria muito de agradecer o dom que o Senhor me deu de poder tocar o coração das pessoas, de poder ser bom com elas, de poder fazer com que elas compreendam e entendam a beleza do seu amor. Muito bem, servo bom e fiel, assim nós ouviremos. Meus irmãos, minhas irmãs, aproveite. Eu tenho certeza que você tem muitos dons, muitas qualidades, muitas coisas boas que podem ser colocadas no depósito do coração das outras pessoas. Não marra num lenço, não. Não guarda para você somente, não. Distribua para os outros. Construa, né, o seu império. Faça com que outras pessoas recebam e aproveitem da beleza que Deus deu para você. Deus, ele dá os mesmos dons para todos nós, mas cada um acolhe e o faz desenvolver de formas diferentes. Deus dá o dom para todo mundo cantar, mas há uns que desenvolvem de forma mais clara, de forma mais artística, de forma mais serena. E aí essas pessoas não só cantam, como encantam. Aí alguém diz, mas eu não sei cantar. Sabe, só que você não desenvolve esse talento, esse dom. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos muitos dons. Todos nós temos muitos talentos. Deus confia em cada um de nós as riquezas do seu próprio coração. Depende de nós fazer crescer em nós e nos outros tais dons, tais talentos. Bom dia, fiquem com Deus e que Nossa Senhora seja sua fiel companheira nesse dia de hoje.